Neste vídeo, você verá os melhores relatos do YouTube. Aproveita e deixa seu like, é de graça e ajuda muito o canal. Era uma noite fria de junho, quando seu Benedito Santos, um homem de 60 e poucos anos que vivia sozinho numa propriedade rural no interior de Minas Gerais, decidiu sair para buscar lenha no quintal. Ele morava naquela fazendinha há mais de 30 anos, desde que ficou viúvo, e conhecia cada palmo daquelas terras como a palma da própria mão. A propriedade ficava numa região isolada, cercada por morros e mata fechada. A casa mais próxima ficava a uns 5 quilômetros de distância, e seu Benedito estava acostumado com a solidão. Ele tinha suas galinhas, suas vacas e uma horta que cuidava com muito carinho. Era uma vida simples, mas que o deixava satisfeito. Naquela noite específica, o vento soprava mais forte que o normal, fazendo as árvores do bambuzal que ficava nos fundos da propriedade balançarem de um jeito estranho. Seu Benedito sempre achou aquele bambuzal meio esquisito. Era muito denso e crescia de forma desorganizada, criando uma espécie de labirinto natural que ele evitava explorar. Os antigos moradores da região sempre falavam que aquele lugar tinha coisa ruim, mas ele nunca deu muito crédito para essas conversas de gente supersticiosa. Seu Benedito estava juntando uns pedaços de madeira seca perto do galinheiro quando ouviu um barulho diferente vindo do bambuzal. Não era o som normal dos bambus se chocando com o vento, era algo mais pesado, como se alguém ou alguma coisa estivesse se movendo por entre as touceiras. Ele parou o que estava fazendo e ficou escutando. O barulho parou também. Pensou que podia ser algum animal perdido. Talvez uma vaca que tinha se soltado, ou até mesmo um porco do mato. Não seria a primeira vez que algum bicho aparecia por ali procurando comida. Voltou a juntar a lenha, mas o barulho recomeçou, dessa vez mais próximo, e havia algo de diferente naquele som. Não era o jeito que um animal normal se move pela mata. Era mais calculado, como se estivesse tentando não fazer barulho, mas não conseguisse evitar totalmente. Seu Benedito sentiu um arrepio subir pela espinha. Ele tinha passado a vida toda naquelas terras e sabia distinguir os sons da natureza. Aquilo não era natural. Decidiu entrar em casa e pegar a espingarda. Não que ele fosse um homem violento, mas morar sozinho no meio do nada ensina a gente a se precaver. Enquanto caminhava em direção à porta, o barulho parou novamente. Era como se a coisa soubesse que ele estava prestando atenção. Dentro de casa, seu Benedito pegou a arma e verificou se estava carregada. Suas mãos tremiam um pouco, mas ele atribuiu isso ao frio da noite. Não queria admitir que estava com medo. Afinal, ele era um homem feito, criado na roça, que já tinha enfrentado onça, cobra e todo tipo de perigo que a mata podia oferecer. Mas aquilo era diferente. Voltou para fora e ficou parado na varanda, observando o bambuzal. A lua estava quase cheia, iluminando bem o terreiro, mas o interior do bambuzal permanecia escuro como breu. Ele ficou ali uns 10 minutos, mas não ouviu mais nada. Pensou em deixar para lá e voltar para dentro, mas algo o incomodava. Uma sensação estranha, como se estivesse sendo observado. Foi então que viu, no meio do bambuzal, entre as touceiras mais altas, havia uma sombra que não deveria estar ali. Era alta demais para ser um animal comum e tinha uma forma que não conseguia identificar. Não se mexia como um bicho, nem como uma pessoa. Era como se estivesse flutuando. Seu Benedito esfregou os olhos, pensando que podia estar vendo coisa. Mas quando olhou de novo, a sombra ainda estava lá e parecia estar se aproximando. O velho fazendeiro sentiu o coração acelerar. Ergueu a espingarda, mas suas mãos estavam tremendo tanto que mal conseguia mirar.
A sombra continuava se movendo entre os bambus, sempre mantendo-se nas partes mais escuras, como se soubesse exatamente onde a luz da lua não chegava. "Quem está aí?" gritou seu Benedito, tentando manter a voz firme. "Sai daí que eu estou armado." Mas não houve resposta. A sombra parou de se mover, como se estivesse considerando o que fazer. Então, lentamente começou a se aproximar novamente. Seu Benedito disparou um tiro para o alto, esperando assustar o que quer que fosse aquilo. O barulho ecoou pelos morros, e as galinhas do galinheiro começaram a cacarejar desesperadamente. Mas a sombra não se assustou. Pelo contrário, parecia ter se tornado mais ativa, movendo-se com mais rapidez entre os bambus. O fazendeiro correu para dentro de casa e trancou a porta. Seu coração batia tão forte que ele podia ouvir o próprio pulso nos ouvidos. Fechou todas as janelas e ficou sentado na sala, com a espingarda no colo, esperando o amanhecer. Mas a noite estava apenas começando. Por volta das 2 da manhã, os sons começaram. Primeiro foram apenas ruídos abafados, como se algo estivesse arranhando a parede externa da casa. Seu Benedito se levantou devagar e foi até a janela da cozinha que dava para os fundos da propriedade. Encostou o ouvido na madeira e ficou escutando. Os arranhões eram regulares, sempre no mesmo ritmo, como se fosse uma pessoa tentando encontrar uma forma de entrar. Mas as unhas que faziam aquele barulho não podiam ser humanas. Eram longas demais, afiadas demais. O som parou por alguns minutos e depois recomeçou do outro lado da casa. A coisa estava rodeando a residência, testando cada parede, cada janela, procurando um ponto fraco. Seu Benedito carregou novamente a espingarda e ficou parado no meio da sala, tentando seguir o movimento pelos sons. A coisa deu uma volta completa na casa e depois parou na porta da frente. O fazendeiro podia ouvir uma respiração pesada do outro lado da madeira. Não era a respiração de um animal comum. Era algo maior, mais profundo. Então a maçaneta começou a girar. O coração de seu Benedito quase parou. Ele tinha certeza absoluta de que havia trancado a porta. Mas a maçaneta continuava girando lentamente, como se alguém estivesse testando se ela estava realmente fechada. "Vai embora!" gritou ele, apontando a arma para a porta. "Eu disse que estou armado!" A maçaneta parou de girar, mas a respiração continuava. Era como se a coisa estivesse pensando, planejando o próximo movimento. De repente, tudo ficou silencioso. Seu Benedito esperou, mas não ouviu mais nada. Nem os grilos, nem o vento, nem mesmo suas próprias galinhas. Era como se toda a vida ao redor da casa tivesse simplesmente parado. Ele ficou imóvel por quase 1 hora, ouvindo atentamente qualquer som que pudesse indicar onde a coisa estava. Mas o silêncio era total e perturbador. Foi quando ouviu um barulho vindo do telhado. Eram passos, lentos e pesados, caminhando sobre as telhas. A coisa tinha subido na casa e agora estava andando pelo teto, diretamente sobre sua cabeça. Seu Benedito olhou para cima e podia ver pequenos pedaços de barro caindo das juntas entre as telhas. Os passos eram irregulares, como se a criatura tivesse dificuldade para manter o equilíbrio, ou como se não estivesse acostumada a andar sobre superfícies sólidas. Os passos pararam bem acima da sala onde ele estava. Depois começou um som diferente, como se algo estivesse arranhando as telhas, tentando fazer um buraco no teto. O fazendeiro apontou a espingarda para cima e esperou. Se a coisa conseguisse fazer um buraco, pelo menos ele estaria pronto. Mas as telhas eram velhas e frágeis. Não aguentariam muito tempo se algo realmente quisesse atravessá-las. O barulho continuou por uns 15 minutos. Pequenos pedaços de telha começaram a cair pela casa e seu Benedito podia ver que estava se formando uma rachadura no forro de madeira do teto. Pó e detritos caíam sobre sua cabeça e ele tinha que piscar constantemente para manter os olhos limpos. Então, de repente, tudo parou novamente. Mas dessa vez o silêncio veio acompanhado de algo pior.
Seu Benedito podia sentir que alguma coisa estava olhando para ele através da rachadura que havia se formado no teto. Não conseguia ver nada na escuridão acima, mas a sensação de estar sendo observado era intensa demais para ignorar. Ele manteve a espingarda apontada para cima, mas suas mãos tremiam tanto que mal conseguia manter a mira. Gotas de suor escorriam pelo seu rosto, misturando-se com o pó que continuava caindo do teto danificado. Por longos minutos, nada aconteceu. Então, lentamente, o silêncio começou a se quebrar. Primeiro foram os grilos, depois o vento, e finalmente suas galinhas voltaram a fazer barulho no galinheiro. Era como se a vida estivesse retornando gradualmente ao mundo ao redor de sua casa. A coisa havia ido embora, pelo menos por enquanto. Seu Benedito esperou até o amanhecer antes de sair de casa. Quando o sol nasceu, ele abriu a porta devagar e olhou ao redor. Tudo parecia normal à primeira vista. O bambuzal estava quieto, suas galinhas estavam ciscando normalmente, e não havia nenhum sinal óbvio de que algo estranho havia acontecido durante a noite. Mas quando ele olhou para o chão ao redor da casa, viu as marcas. Eram pegadas, se é que podiam ser chamadas assim. Eram grandes, com formato aproximadamente humano, mas com dedos longos demais e unhas que deixaram sulcos profundos na terra. As pegadas rodeavam toda a casa, exatamente como ele havia imaginado pelos sons. Havia pelo menos 30 ou 40 marcas diferentes, algumas sobrepostas, como se a criatura tivesse dado várias voltas ao redor da residência. E havia algo mais perturbador. As pegadas não tinham entrada nem saída. Elas simplesmente começavam e terminavam ao redor da casa, como se a coisa tivesse surgido do nada e desaparecido da mesma forma. Seu Benedito subiu no telhado para verificar os danos. Havia várias telhas arranhadas e uma pequena abertura onde a coisa havia tentado furar. Os arranhões eram profundos e seguiam um padrão estranho, como se fossem feitos com propósito específico. Mas o mais estranho eram as marcas que encontrou ali. Não eram apenas arranhões, havia como que uma substância escura grudada nas telhas. Algo viscoso e fedorento que ele nunca havia visto antes. O cheiro era nauseante, lembrando carne podre misturada com algo químico que ele não conseguia identificar. Durante os dias seguintes, seu Benedito tentou voltar à sua rotina normal, mas não conseguia se livrar da sensação de que estava sendo observado, especialmente quando anoitecia. Ele evitava sair de casa após o pôr do sol e mantinha todas as portas e janelas bem trancadas. Instalou travas extras em todas as entradas e chegou mesmo a pregar tábuas nas janelas dos fundos, aquelas que davam vista para o bambuzal. Uma semana depois do primeiro encontro, os sinais começaram a ficar mais óbvios durante o dia. Suas galinhas estavam morrendo uma por uma, sempre encontradas pela manhã com ferimentos estranhos. Não eram mordidas de raposa ou gambá. Eram cortes precisos, como se fossem feitos com lâminas. E sempre havia aquela substância viscosa e fedorenta nas proximidades dos corpos. Suas vacas começaram a ficar agitadas e se recusavam a pastar perto do bambuzal. Várias vezes, ele as encontrou aglomeradas no canto mais distante do pasto, olhando fixamente para a mata de bambu, como se vissem algo que ele não podia ver. Seus olhos eram grandes de terror, e elas mugiam baixinho, como se estivessem tentando avisar sobre algum perigo. E os ruídos no bambuzal começaram a acontecer também durante o dia. Não eram mais apenas à noite, eram sons diferentes, como se a coisa estivesse construindo alguma coisa lá dentro, ou preparando alguma coisa. Havia batidas ritmadas, como se alguém estivesse martelando. E ocasionalmente ele ouvia o que parecia ser o som de galhos sendo quebrados de propósito. Seu Benedito decidiu que precisava fazer alguma coisa. Não podia continuar vivendo com medo na própria casa.
Decidiu investigar o bambuzal durante o dia, quando se sentia mais seguro. Armado com a espingarda, um facão e uma lanterna potente, ele se aproximou da entrada do bambuzal numa manhã ensolarada de julho. O vento estava calmo e ele podia ouvir claramente qualquer barulho que viesse de dentro da mata. Havia levado também uma corda, caso precisasse marcar o caminho de volta, e uma garrafa de água, pois não sabia quanto tempo ficaria lá dentro. Os primeiros metros foram normais. O bambuzal era denso, mas não impossível de atravessar. Ele ia abrindo caminho com o facão, sempre atento a qualquer movimento ou som suspeito. As touceiras eram mais altas do que pareciam de fora, algumas chegando a mais de 4 metros de altura, criando um teto verde que bloqueava quase toda a luz solar. Conforme ia se aprofundando, seu Benedito começou a notar coisas estranhas. Havia ossos espalhados pelo chão, não apenas de pequenos animais, mas também de bichos maiores. Alguns eram claramente de suas galinhas, mas outros ele não conseguia identificar. Estavam sempre limpos demais, como se tivessem sido cuidadosamente descarnados. Foi quando chegou ao centro do bambuzal que encontrou. No meio da mata havia uma clareira circular que ele nunca havia visto antes, apesar de conhecer aquelas terras há décadas. A clareira era perfeitamente redonda, com cerca de 10 metros de diâmetro, e o chão estava completamente limpo de vegetação. Era como se nada conseguisse crescer ali. E no centro dessa clareira havia algo que o fez questionar tudo o que achava, que sabia sobre o mundo. Era como se alguém, ou alguma coisa, tivesse construído uma espécie de ninho. Mas não era feito de galhos e folhas como os ninhos de pássaros. Era feito de ossos. Ossos de animais diversos, alguns que ele reconhecia como sendo de suas próprias galinhas e outros que pareciam ser de animais selvagens. Havia ossos de porco, do mato, de veado, e até mesmo alguns que pareciam ser humanos, embora ele tentasse não pensar muito nisso. Os ossos estavam organizados de forma estranha, formando desenhos circulares no chão que pareciam seguir algum tipo de padrão matemático. Complexo. Era como se fossem símbolos de alguma linguagem que ele não entendia. E no centro de tudo havia uma pilha de algo que ele não conseguiu identificar imediatamente. Parecia ser a mesma substância viscosa e escura que havia encontrado no telhado, mas em quantidade muito maior. Seu Benedito sentiu o estômago revirar. Aquilo não era obra de nenhum animal que ele conhecesse. Era inteligente demais, organizado demais, e havia algo de sinistro naquela organização que fazia seus instintos mais primitivos gritarem para que ele corresse. Mas antes que pudesse se mover, ouviu o som. Era como um assobio baixo, vindo de todos os lados ao mesmo tempo. O som crescia e diminuía de intensidade, como se fosse uma espécie de chamado ou aviso. O assobio tinha uma qualidade quase musical, mas perturbadora, como se fosse uma melodia tocada ao contrário. Seu Benedito olhou ao redor e percebeu que não estava mais sozinho na clareira. Havia sombras se movendo entre os bambus ao redor, sempre nas bordas de sua visão. Quando tentava olhar diretamente para elas, não havia nada lá. Mas quando desviava o olhar, podia vê-las se movendo novamente. O assobio ficou mais alto e mais insistente. As sombras começaram a se aproximar da clareira, sempre mantendo-se escondidas, mas ficando cada vez mais visíveis. Seu Benedito contou pelo menos 5 ou 6 formas diferentes se movendo entre os bambus. Foi quando seu Benedito finalmente a viu claramente. A coisa saiu de trás de uma touceira de bambu e ficou parada na borda da clareira, observando-o. Era alta como um homem, mas a semelhança parava por aí. Sua pele era escura e brilhante, como se estivesse sempre úmida. Os braços eram longos demais para o corpo, chegando quase até o chão, e as mãos terminavam em dedos finos, com unhas longas e curvadas que pareciam lâminas. Mas o pior era o rosto, ou a falta dele.
Onde deveria haver uma face, havia apenas uma superfície lisa e escura, sem olhos, nariz ou boca visíveis. Mas seu Benedito tinha certeza absoluta de que a coisa estava olhando para ele. Podia sentir o peso daquele olhar sem olhos sobre sua pele. O fazendeiro levantou a espingarda com as mãos tremendo, mas antes que pudesse atirar, a criatura fez algo inesperado. Ela inclinou a cabeça para o lado, como se estivesse curiosa, como se estivesse tentando entender o que ele era. E então, para o horror absoluto de seu Benedito, ela começou a imitar seus movimentos. Quando ele se movia para a esquerda, ela se movia para a direita. Quando ele levantava a arma, ela levantava os braços longos. O momento pareceu durar uma eternidade. Homem e criatura se observando através da clareira silenciosa, numa dança macabra de espelhos. Então, lentamente, a coisa começou a se aproximar. E conforme se aproximava, seu Benedito podia ver mais detalhes perturbadores. A pele da criatura não era lisa como havia pensado inicialmente. Era coberta de pequenas escalas que brilhavam com uma luz própria. E daquela face sem face emanava um cheiro doce e nauseante, como frutas podres. Seu Benedito disparou. O tiro ecoou pelo bambuzal e a criatura desapareceu. Literalmente desapareceu, como se tivesse se dissolvido no ar. Não caiu, não correu, simplesmente deixou de estar ali. Mas o lugar onde ela havia estado ficou marcado por uma mancha escura no chão. E aquele cheiro doce e podre se intensificou. Mas o assobio continuava, agora vindo de vários pontos diferentes ao redor da clareira. E as sombras estavam se movendo mais rapidamente, como se o tiro tivesse as deixado agitadas. Seu Benedito não esperou para ver mais nada. Correu. Correu como não corria há anos, abrindo caminho pelo bambuzal, sem se importar com os cortes dos galhos afiados em seus braços e rosto. Só parou quando chegou em casa e trancou a porta atrás de si. Naquela noite, os sons voltaram. Mas agora eram diferentes, mais urgentes, mais agressivos. A coisa, ou as coisas, estavam claramente irritadas com sua intrusão no bambuzal. Os arranhões nas paredes eram mais fortes, os passos no telhado mais pesados. E havia um novo som, como se várias criaturas estivessem se comunicando ao redor da casa, usando aquele assobio estranho que ele havia ouvido na clareira. Às vezes, os assobios se sincronizavam, criando harmonias perturbadoras que faziam os cabelos de sua nuca se arrepiarem. Seu Benedito passou a noite toda acordado, com a espingarda carregada, esperando que elas tentassem entrar. Mas elas não tentaram. Pareciam satisfeitas apenas em aterrorizá-lo, em deixar claro que ele havia invadido o território delas e que não seria perdoado facilmente. No dia seguinte, quando finalmente se atreveu a sair de casa, encontrou sua propriedade completamente devastada. Todas as suas galinhas estavam mortas, dispostas em círculos ao redor da casa, exatamente como os ossos na clareira. Suas vacas haviam desaparecido completamente. Não havia nem sinal de luta, nem pegadas, nada. Era como se tivessem simplesmente deixado de existir. E por toda a propriedade havia aquela substância viscosa e fedorenta. Nas paredes da casa, nos galhos das árvores, no chão. Era como se as criaturas tivessem marcado o território, deixando claro que agora aquele lugar pertencia a elas. Seu Benedito tomou uma decisão. Não podia mais viver assim. Pegou seus poucos pertences mais importantes, suas economias, e partiu para a cidade. Deixou tudo para trás. Não havia mais nada que pudesse salvar. Seu Benedito nunca mais voltou àquela propriedade. Vendeu as terras por um preço muito baixo para um intermediário, sem nunca contar ao comprador o real motivo da venda. Mudou-se para a casa de um parente na cidade e nunca mais falou sobre o que havia acontecido naqueles últimos dias na fazenda. Mas às vezes, principalmente em noites de vento forte, ele ainda acordava ouvindo aquele assobio estranho,
e sabia, no fundo do coração, que a coisa do bambuzal ainda estava lá, esperando o próximo morador curioso o suficiente para investigar os sons que vinham da mata. A propriedade permanece abandonada até hoje. Os vizinhos mais próximos dizem que às vezes ouvem ruídos estranhos vindo de lá, especialmente nas noites sem lua. Mas ninguém tem coragem de investigar. E aqueles poucos que se aventuram a passar pela estrada que margeia a antiga fazenda de seu Benedito juram que podem ver sombras se movendo entre os bambus, sempre observando, sempre esperando. O bambuzal continua crescendo, cada vez mais denso, cada vez mais escuro, como se estivesse protegendo algo que não deveria ser descoberto. E dizem que, se você parar o carro na estrada e abaixar as janelas numa noite silenciosa, ainda pode ouvir aquele assobio estranho vindo de dentro da mata, como um chamado, ou como um aviso para que você continue dirigindo e nunca olhe para trás. Seu Antônio Ferreira sempre foi um homem trabalhador e de poucas palavras. Aos 58 anos, ele tocava sozinho uma pequena pedreira nos arredores de uma cidadezinha do interior de Goiás, extraindo pedra brita para as construções da região. Era um trabalho pesado, mas que ele conhecia desde moço, quando começou trabalhando para outros donos, antes de conseguir comprar aquele pedaço de terra com suas próprias economias. A pedreira ficava numa região isolada, cercada por cerrado e algumas fazendas de gado. Seu Antônio havia construído uma casa simples bem próxima ao local de trabalho, uma construção de 2 cômodos onde vivia com sua esposa, Dona Lourdes, há mais de 20 anos. Era uma vida tranquila e previsível, acordando cedo para trabalhar na extração e descansando ao final do dia no alpendre, observando o pôr do sol por entre os pequis e as canjerinhas. Tudo começou a mudar numa terça-feira do mês de agosto, quando seu Antônio estava terminando o trabalho do dia e se preparando para voltar para casa. Era por volta das 5:30 da tarde. O sol já estava baixo no horizonte, mas ainda havia luz suficiente para ele guardar as ferramentas e fazer a última verificação nos equipamentos. Foi quando notou algo estranho no fundo da pedreira. Havia uma luz azulada brilhando de dentro de uma das fissuras na rocha, uma rachadura que ele mesmo havia aberto algumas semanas antes com dinamite. A luz pulsava devagar, como se fosse uma respiração, e tinha uma cor que ele nunca havia visto antes. Não era como a luz elétrica, nem como fogo, nem como nada que conhecesse da natureza. Seu Antônio desceu até a base da pedreira para investigar. Conforme se aproximava da fissura, a luz parecia ficar mais intensa, mas ao mesmo tempo mais difícil de olhar diretamente. Era como se ela machucasse os olhos quando a gente tentava focar nela por muito tempo. A rachadura tinha uns 2 metros de altura e talvez 60 centímetros de largura, grande o suficiente para uma pessoa passar, se quisesse. Mas o que mais chamava a atenção era que a luz vinha de bem fundo, como se a fissura fosse muito mais profunda do que parecia. E havia um som também, um zunido baixo e constante, quase inaudível, mas que dava uma sensação estranha no peito, como se fizesse o coração bater fora do ritmo. Seu Antônio ficou ali parado por uns 10 minutos, só observando. Ele era um homem prático, que não acreditava em assombração nem nada do tipo, mas aquilo era claramente fora do normal. Pensou em chamar Dona Lourdes para ver também, mas decidiu que era melhor investigar primeiro. Não queria assustar a mulher à toa. Voltou para casa sem comentar nada sobre o que havia visto. Durante o jantar, Dona Lourdes notou que ele estava mais quieto que o normal, mas atribuiu isso ao cansaço do trabalho. Seu Antônio tentou agir normalmente, mas não conseguia tirar aquela luz da cabeça. E durante a noite, mesmo com as janelas fechadas, ele teve a impressão de que podia ver um clarão azulado vindo da direção da pedreira.
No dia seguinte, ele voltou ao local assim que amanheceu. A luz ainda estava lá, talvez até mais forte que no dia anterior. E a fissura parecia ter aumentado um pouco. Não muito, mas o suficiente para ser notado por alguém que conhecia cada pedra daquele lugar. Seu Antônio decidiu que precisava entrar na rachadura e ver o que havia lá dentro. Pegou uma lanterna, uma corda e avisou Dona Lourdes que ia verificar umas pedras soltas na pedreira. Não era mentira, tecnicamente, mas também não era toda a verdade. A entrada na fissura era apertada, mas ele conseguiu passar. Logo depois da entrada, a rachadura se alargava, formando uma espécie de túnel natural que descia em direção ao interior da terra. A luz azulada vinha de mais adiante, iluminando as paredes de pedra com reflexos estranhos. Conforme descia, seu Antônio começou a notar que as paredes do túnel tinham algo diferente. Não eram apenas pedra comum. Havia veios de algum material que ele nunca tinha visto, algo que brilhava com luz própria e parecia estar vivo. Quando encostava a mão, sentia uma vibração sutil, como se houvesse energia correndo por dentro. Da rocha, o túnel desceu por uns 50 metros até abrir numa caverna natural. E foi ali que seu Antônio viu algo que mudou completamente sua compreensão do mundo. A caverna era enorme, maior que a igreja da cidade, e toda iluminada por aquela luz azulada que vinha das próprias paredes. Mas o que mais impressionava não era o tamanho nem a iluminação. Era o que havia no centro da caverna. Havia uma estrutura. Não era natural, isso ficava claro de cara. Era feita de algum material que parecia metal, mas que brilhava e pulsava, como se fosse orgânico. Tinha formato aproximadamente esférico, mas com extensões que lembravam galhos ou tentáculos, se espalhando pelas paredes da caverna como raízes gigantes. E a coisa estava claramente ativa. Pulsava com luz própria. Emitia aquele zunido baixo que seu Antônio havia notado desde o início, e ocasionalmente fazia outros sons. Cliques, zumbidos, como se fosse algum tipo de máquina complexa funcionando. Seu Antônio ficou parado na entrada da caverna por muito tempo, tentando processar o que estava vendo. Não era nada que fizesse sentido. Não podia ser natural, mas também não parecia ser feito por humanos. Era como se fosse alienígena. A palavra surgiu em sua mente, mesmo ele nunca tendo acreditado nesse tipo de coisa. Foi quando percebeu que não estava sozinho na caverna. Havia formas se movendo ao redor da estrutura central. No início, pensou que fossem sombras projetadas pela luz pulsante, mas conforme seus olhos se acostumaram, percebeu que eram seres vivos. Ou pelo menos, algo que se movia com propósito. Eram altos, mais que qualquer pessoa, e tinham uma forma vagamente humanoide, mas com proporções todas erradas. Os braços eram longos demais, as pernas finas demais, e a cabeça tinha um formato que não conseguia definir direito na luz azulada. Eles se moviam de maneira fluida, quase como se estivessem flutuando, e pareciam estar trabalhando na estrutura central, tocando em pontos específicos que faziam a luz mudar de intensidade. Seu Antônio se abaixou atrás de uma formação rochosa, tentando não ser visto. Seu coração batia tão forte que tinha medo que eles pudessem ouvir. Ficou observando por uns 20 minutos, tentando entender o que estava acontecendo. Os seres, ele não sabia como chamá-los, claramente tinham inteligência. Eles se comunicavam entre si através de sons que lembravam o zunido da estrutura, mas com variações que sugeriam uma linguagem. E trabalhavam de forma coordenada, como se estivessem seguindo algum plano específico. Foi quando um deles virou na direção dele. A criatura parou o que estava fazendo e ficou imóvel, claramente prestando atenção em algo. Seu Antônio se encolheu ainda mais atrás da pedra, tentando não respirar.
Por longos segundos, nada aconteceu. Então, lentamente, a criatura começou a se mover na direção dele. Seu Antônio não esperou para ver mais nada. Correu. Subiu o túnel o mais rápido que conseguiu, arranhando os braços nas paredes de pedra, tropeçando na escuridão quando saiu do alcance da luz azulada. Só parou quando chegou à superfície e pôde ver a luz normal do sol. Passou o resto do dia tentando trabalhar normalmente, mas não conseguia se concentrar. Sua mente voltava constantemente para o que havia visto na caverna. Tentou se convencer de que tinha sido alucinação, efeito de algum gás que podia estar vazando da terra, mas sabia que não era verdade. Aquilo tinha sido real. Durante o jantar, Dona Lourdes notou que ele estava claramente perturbado. Mas quando perguntou o que havia acontecido, ele disse apenas que tinha tido um dia difícil no trabalho. Não sabia como explicar o que havia visto, sem parecer maluco. Naquela noite, ele mal conseguiu dormir. Toda vez que fechava os olhos, via aquelas formas estranhas se movendo na luz azulada. E tinha a sensação constante de que algo havia mudado, como se o mundo não fosse mais o mesmo lugar seguro e previsível que ele conhecia. Na manhã seguinte, decidiu que precisava voltar à caverna. Não podia simplesmente ignorar o que havia descoberto, mas dessa vez foi mais preparado. Levou uma câmera fotográfica descartável que Dona Lourdes usava para fotografar as netas e uma faca de caça caso precisasse se defender. Quando chegou à fissura, percebeu imediatamente que algo havia mudado. A rachadura estava visivelmente maior e a luz azulada era mais intensa. E havia um novo som, não apenas o zunido constante, mas também estalos e estrondos que vinham de bem fundo, como se algo grande estivesse se movendo lá embaixo. Desceu o túnel com mais cuidado dessa vez, parando frequentemente para escutar. Os sons estavam mais altos e havia uma sensação de urgência no ar, como se alguma coisa importante estivesse acontecendo. Quando chegou à entrada da caverna, o que viu o deixou paralisado de terror. A estrutura central havia crescido. Os tentáculos metálicos agora cobriam quase toda a caverna, se espalhando pelas paredes e pelo teto como uma teia gigantesca. E não havia mais apenas alguns seres trabalhando ali. Havia dúzias deles, todos se movendo com propósito urgente, tocando em pontos específicos da estrutura que respondiam com pulsos de luz mais intensos. Mas o pior era que alguns deles estavam claramente cientes de sua presença. Vários se viraram na direção da entrada da caverna quando ele chegou e ficaram parados, observando-o. Era impossível ver detalhes de seus rostos na luz azulada, mas ele podia sentir o peso daquele olhar coletivo. Seu Antônio levantou a câmera e tirou uma foto. O flash iluminou a caverna por uma fração de segundo, revelando detalhes que ele não havia notado antes. Os seres eram ainda mais estranhos do que havia imaginado. Sua pele parecia ser feita do mesmo material da estrutura central, brilhando com luz própria. E seus rostos, se é que podiam ser chamados de rostos, eram completamente alienígenas, com características que não se encaixavam em nada que ele conhecesse. A reação ao flash foi imediata. Todos os seres na caverna se viraram para ele e a estrutura central começou a pulsar mais rapidamente, emitindo sons mais altos e urgentes. Era claramente um sinal de alarme. Seu Antônio tirou mais 2 fotos rapidamente e depois correu novamente. Mas dessa vez, ele podia ouvir sons de perseguição atrás dele. Não eram passos normais, mas sim um som de deslizamento, como se os seres estivessem se movendo pelo túnel de uma forma completamente diferente. Chegou à superfície ofegante e desesperado. Olhou para trás e viu que a luz azulada estava subindo pelo túnel, ficando mais intensa a cada segundo. Eles estavam vindo atrás dele. Correu para casa e contou tudo para Dona Lourdes. A princípio, ela achou que ele estava ficando maluco, mas
Quando viu o pânico genuíno em seus olhos, começou a acreditar que algo realmente grave estava acontecendo. "Nós temos que sair daqui", disse seu Antônio. "Agora mesmo. Pega só o que for mais importante." Eles empacotaram algumas roupas e documentos e saíram de casa em menos de 1 hora. Seu Antônio queria ir para a cidade, ficar na casa da irmã, de Dona Lourdes, até decidir o que fazer. Mas conforme se afastavam pela estrada de terra, ele olhou pelo retrovisor e viu algo que o fez acelerar ainda mais. A luz azulada estava saindo da pedreira. Não era mais apenas um brilho dentro da fissura. Era uma coluna de luz que subia da terra em direção ao céu, pulsando com intensidade crescente. E ao redor da base da luz, ele podia ver formas se movendo. Muitas formas, mais do que havia visto na caverna. Durante os dias seguintes, ficando na cidade, seu Antônio tentou processar o que havia acontecido. Levou o filme da câmera para ser revelado numa loja de fotografia. Mas quando as fotos ficaram prontas, não mostravam nada, além de borrões azulados. Era como se a luz estranha tivesse impedido a câmera de capturar imagens claras. Mas as notícias que chegavam da região da pedreira confirmavam que algo anormal estava acontecendo. Outros moradores relatavam luzes estranhas no céu durante a noite. Alguns fazendeiros encontraram seus animais mortos em círculos perfeitos, sem sinais de ferimentos. E havia relatos de pessoas que haviam desaparecido depois de sair para investigar as luzes. 1 semana depois, uma equipe do governo chegou à região. Disseram que eram geólogos estudando atividade sísmica, mas seu Antônio sabia que não era verdade. Eles isolaram toda a área ao redor da pedreira e proibiram qualquer um de se aproximar. Seu Antônio tentou falar com eles, contar o que havia visto, mas foi tratado como um velho confuso que havia inventado histórias. Disseram que as luzes eram apenas reflexos de equipamentos de mineração e que ele não deveria se preocupar. Mas ele sabia a verdade e sabia que, seja lá o que fossem aqueles seres, eles não haviam ido embora. Durante as noites, mesmo na cidade, ele podia ver um brilho distante no horizonte, na direção da pedreira. E às vezes, quando o vento estava certo, ainda podia ouvir aquele zunido baixo e constante. Seu Antônio nunca mais voltou à sua propriedade. Vendeu as terras para o governo por um preço que mal cobria as dívidas e se mudou com Dona Lourdes para outra cidade, longe daquela região. Tentou recomeçar a vida, mas nunca conseguiu se livrar completamente da sensação de que estava sendo observado. Anos depois, ele soube que a área ao redor da antiga pedreira havia sido transformada numa reserva ecológica, com acesso totalmente restrito. Oficialmente, era para proteger uma espécie rara de cerrado. Mas seu Antônio sabia que a verdadeira razão era muito mais perturbadora. Ele morreu alguns anos depois, levando seus segredos para o túmulo. Mas Dona Lourdes ainda conta, para quem quer ouvir, sobre aqueles últimos dias na pedreira. E jura que mesmo hoje, quando passa pela região durante viagens, ainda consegue ver aquela luz azulada brilhando no horizonte. Sempre pulsando, sempre ativa, como se estivesse esperando algo. A área continua fechada até hoje. E aqueles poucos que conseguem se aproximar das cercas que isolam a antiga pedreira dizem que ainda podem ouvir aquele zunido baixo e constante, vindo de debaixo da terra, como se a coisa que seu Antônio descobriu ainda estivesse lá, crescendo, se espalhando, preparando-se para algo que talvez seja melhor não saber o que é. Seu Joaquim Oliveira sempre foi conhecido na região como um homem trabalhador e honesto. Aos 62 anos, ele tocava sozinho uma propriedade de 15 alqueires no interior de São Paulo, numa região de morros e vales onde ainda havia bastante mata preservada. Era viúvo há quase 10 anos e vivia principalmente da criação de gado e de uma horta que fornecia verduras para os mercados da cidade.
A fazenda ficava numa região bem isolada, a uns 12 quilômetros da cidade por uma estrada de terra que ficava quase intransitável quando chovia. O vizinho mais próximo era o seu Manuel, que morava a uns 2 quilômetros de distância. Seu Joaquim estava acostumado com a solidão e gostava da tranquilidade do lugar. Ele tinha uma rotina bem estabelecida. Acordava antes das 5 da manhã, cuidava dos animais, tomava café e depois ia para a horta, onde passava a maior parte do dia. Era conhecido por produzir os melhores tomates, pimentões e quiabos da região. Tinha um jeito especial com as plantas e sua horta sempre rendia mais que as dos outros produtores. Tudo começou a mudar numa segunda-feira do mês de março, quando seu Joaquim foi cuidar da horta bem cedo, como sempre fazia, e encontrou algo que o deixou intrigado. No meio dos canteiros de tomate havia pegadas na terra fofa. Pegadas grandes, maiores que as de qualquer pessoa que ele conhecesse e com uma forma estranha. Pareciam humanas, mas com dedos muito longos e espaçados. No início, ele pensou que podia ter sido algum vizinho que havia passado por ali durante a noite, talvez procurando algum animal que tinha se perdido. Mas as pegadas só apareciam no meio da horta. Não havia rastro de entrada nem saída. Era como se alguém tivesse aparecido do nada, bem no centro dos canteiros. Seu Joaquim examinou as marcas com cuidado. Eram fundas, indicando que quem as fizera era pesado e estavam dispostas de forma estranha. Não seguiam um padrão normal de caminhada. Algumas ficavam muito próximas umas das outras, outras muito distantes, como se a pessoa estivesse pulando ou se movendo de forma irregular. O mais esquisito era que as pegadas pareciam ter sido feitas com força desnecessária, como se quem as fizera estivesse pisando com muita intensidade no chão. E ao redor de cada marca, a terra estava mais escura que o normal, como se tivesse sido regada com algum líquido. Ele não deu muita importância no primeiro dia. Achou que podia ter sido algum animal selvagem que ele não conhecia, talvez alguma coisa que tinha descido da mata procurando comida. Apagou as pegadas com a enxada e continuou com o trabalho normal. Mas no dia seguinte, as pegadas estavam lá novamente, dessa vez em maior número, espalhadas por toda a horta. E havia algo mais perturbador. Algumas das plantas estavam danificadas, mas não do jeito normal, como os bichos costumam fazer. Os tomates não estavam comidos, estavam como que esmagados com força. E as folhas de alguns pés estavam arrancadas e dispostas em pequenos montículos ao redor das pegadas. Seu Joaquim começou a ficar preocupado. Era um homem prático, que não acreditava em superstição. Mas aquilo não era normal. E o pior era que suas verduras representavam sua principal fonte de renda. Se continuasse daquele jeito, ia ter prejuízo sério na colheita. Naquela noite, decidiu que ia ficar acordado para ver o que estava acontecendo. Pegou uma cadeira, colocou no alpendre da casa, de onde tinha vista para toda a horta, e ficou lá sentado com uma lanterna e a espingarda no colo. A noite estava clara, com bastante estrelas, e ele conseguia ver bem a horta iluminada pela lua. Ficou ali até umas 2 da manhã, mas não viu nada de anormal. Estava começando a cochilar quando Trovão, seu cachorro, começou a rosnar baixinho. O bicho estava parado na beirada do alpendre, olhando fixamente para a horta, com o pelo todo arrepiado. Era um vira-lata grande e corajoso, que nunca demonstrava medo de nada, nem de onça, que às vezes aparecia na região. Mas naquele momento, o cachorro estava claramente aterrorizado. Seu Joaquim se espremeu e pegou a lanterna, mas antes que pudesse acender, viu algo que fez seu sangue gelar. No meio da horta havia uma figura escura se movendo entre os canteiros. Era alta, mais alta que qualquer pessoa normal, e se movia de um jeito estranho, como se não estivesse caminhando, mas sim se arrastando ou deslizando pelo chão. Na luz da lua, era difícil ver detalhes, mas claramente não era um animal comum
Nenhuma pessoa. Seu Joaquim acendeu a lanterna e apontou para a horta. A luz alcançou a figura por um segundo e ele conseguiu ver uma forma que não fazia sentido. Parecia ser humana em algumas partes, mas com proporções todas erradas. Muito magra, com braços que pareciam longos demais e uma cabeça que tinha um formato esquisito, como se fosse mais comprida que o normal. A coisa parou quando a luz da lanterna a atingiu. Ficou imóvel por alguns segundos e depois desapareceu. Literalmente desapareceu. Num momento estava lá, no outro não estava mais. Seu Joaquim varreu toda a horta com a lanterna, mas não encontrou nada. Trovão continuou rosnando por mais uns 10 minutos, sempre olhando para a mesma direção, até que finalmente se acalmou e voltou para debaixo da mesa onde costumava dormir. Mas durante o resto da noite, o cachorro ficou inquieto, levantando de vez em quando para farejar o ar e olhar nervosamente para fora. Seu Joaquim passou o resto da noite acordado, mas não viu mais nada. Quando amanheceu, foi verificar a horta e encontrou as pegadas novamente, dessa vez muito mais numerosas que nos dias anteriores. E havia algo novo. Além das plantas danificadas, algumas haviam simplesmente desaparecido. Pés de tomate inteiros, que estavam lá no dia anterior, não estavam mais, nem as raízes, nem nada, como se nunca tivessem existido. E havia outro detalhe perturbador. As pegadas formavam um padrão. Não estavam espalhadas aleatoriamente como ele havia pensado inicialmente. Elas seguiam linhas específicas, conectando pontos da horta de forma que criava desenhos geométricos no chão. Durante os dias seguintes, seu Joaquim tentou contar o que havia visto para algumas pessoas na cidade, mas ninguém levou a sério. Diziam que ele estava ficando maluco de tanto viver sozinho, ou que devia ter bebido demais. Alguns sugeriram que podia ser ladrão, roubando suas verduras, mas ele sabia que não era isso. Ladrão não fazia aquele tipo de pegada, nem fazia plantas desaparecerem sem deixar rastro. O delegado da cidade, seu Valdir, sugeriu que podiam ser pegadas de anta ou algum animal grande que tinha descido da serra. Mas seu Joaquim conhecia a pegada de todo o bicho da região, e aquilo não era de anta nem de nada que ele já tivesse visto. O problema foi piorando com o passar dos dias. A coisa, ele não sabia como chamar, aparecia todas as noites. Às vezes, ele conseguia ver. Às vezes só encontrava as pegadas e os danos na manhã seguinte, mas sempre havia sinais de que ela tinha estado lá. E os danos estavam ficando piores. Não eram mais apenas algumas plantas esmagadas ou arrancadas. Canteiros inteiros estavam sendo destruídos de forma sistemática, como se a coisa estivesse procurando algo específico. E sempre havia aquelas pegadas estranhas, cada vez mais numerosas. Seu Joaquim notou também que seus animais estavam ficando agitados. As galinhas não queriam sair do galinheiro durante o dia e as vacas se recusavam a pastar no pasto que ficava mais próximo da horta. Trovão praticamente não saía mais de perto dele, sempre olhando nervosamente para os lados, especialmente quando anoitecia. Uma semana depois das primeiras pegadas, algo ainda mais estranho aconteceu. Seu Joaquim acordou de manhã e encontrou não apenas as pegadas habituais, mas também outras marcas na terra. Eram como desenhos ou símbolos, feitos com os mesmos dedos compridos, mas organizados de forma que claramente tinham algum significado. Os símbolos eram complexos, círculos, dentro de círculos, linhas retas que se cruzavam em ângulos específicos, formas geométricas que ele nunca havia visto antes. Pareciam ter sido feitos com muito cuidado e precisão, como se seguissem regras matemáticas rigorosas. Os símbolos pareciam estar conectados às pegadas, como se fossem instruções ou mapas de algum tipo. E sempre havia um símbolo maior no centro, rodeado pelos menores, como se fosse o mais importante. Seu Joaquim tentou desenhar os símbolos num papel para mostrar para alguém,
Mas quando voltava na manhã seguinte, eles estavam diferentes. Como se a coisa voltasse durante a noite e modificasse os desenhos, apagando alguns e criando outros. Era como se fosse uma conversa contínua, com mensagens sendo deixadas e respondidas, e havia algo mais perturbador. Conforme os dias passavam, os símbolos pareciam estar se aproximando da casa. No início, apareciam apenas no centro da horta. Depois, começaram a surgir nas bordas. E numa manhã, seu Joaquim encontrou alguns bem perto do alpendre onde costumava sentar. Numa quinta-feira, 2 semanas depois das primeiras pegadas, seu Joaquim decidiu que precisava tentar uma abordagem diferente. Em vez de ficar no alpendre, foi se esconder numa moita de bambu que ficava na beirada da horta, de onde poderia ver melhor sem ser visto. Levou a espingarda, uma lanterna potente e uma corda. Não sabia bem para quê, mas achava que podia ser útil. Se escondeu lá por volta das 10 da noite e ficou esperando. Havia levado também um terço que ganhara da falecida esposa, pensando que talvez pudesse ajudar se aquilo fosse alguma coisa do outro mundo. A coisa apareceu por volta da meia-noite. Dessa vez, seu Joaquim pode ver melhor porque estava mais perto. A criatura era ainda mais estranha do que ele havia imaginado. Tinha aproximadamente a altura de uma pessoa, mas era muito magra, esquelética mesmo. Os braços eram desproporcionalmente longos, chegando quase até o chão quando ela ficava em pé, e as mãos terminavam naqueles dedos compridos que faziam as pegadas estranhas. A cabeça era a parte mais perturbadora. Era alongada, como se tivesse sido esticada, e parecia estar sempre em movimento, balançando de um lado para o outro, como se estivesse farejando o ar. Não conseguia ver se tinha olhos ou boca. Na luz da lua, parecia ser apenas uma massa escura e lisa, mas o mais perturbador era o jeito como ela se movia. Não caminhava como uma pessoa ou animal normal. Às vezes ficava ereta, às vezes se arrastava de 4, e às vezes parecia estar flutuando, alguns centímetros acima do chão. E ela claramente estava procurando alguma coisa. Ia de canteiro em canteiro, mexendo na terra com aqueles dedos longos, como se estivesse cavando ou escavando. Seu Joaquim ficou observando por uns 20 minutos, tentando entender o que a coisa estava fazendo. Ela parecia estar seguindo algum tipo de padrão, visitando lugares específicos da horta numa ordem determinada. E em alguns pontos, ela parava e fazia movimentos com as mãos que pareciam rituais ou gestos de algum significado. Então, ela começou a fazer os símbolos. Com aqueles dedos compridos, a criatura desenhava na terra com precisão e velocidade impressionantes. Os símbolos eram muito mais complexos quando feitos na hora. Seu Joaquim podia ver que eram como uma escrita, com curvas e ângulos que seguiam regras específicas. E conforme desenhava, a coisa fazia sons. Não eram palavras, em nenhuma língua que ele conhecesse, mas claramente tinham ritmo e padrão, como se fosse uma cantiga ou reza em idioma estrangeiro. Os sons eram baixos e vibrantes, e faziam o peito de seu Joaquim vibrar de forma desconfortável. Foi quando ela se virou na direção dele. Mesmo na escuridão, seu Joaquim teve certeza absoluta de que a coisa estava olhando diretamente para ele. Não conseguiu ver detalhes do rosto, se é que tinha rosto, mas a sensação de estar sendo observado foi intensa e aterrorizante. Era como se aqueles olhos invisíveis estivessem enxergando não apenas seu corpo, mas também sua alma. A criatura ficou imóvel por alguns segundos, claramente ciente de sua presença. Então, lentamente começou a se aproximar da moita onde ele estava escondido. Conforme se aproximava, seu Joaquim podia ver mais detalhes perturbadores. A pele da coisa era como couro velho, cheia de rugas e manchas escuras. E da onde deveria estar a cabeça, emanava um cheiro forte e desagradável, como carne estragada misturada com algo químico. Seu Joaquim levantou a espingarda e disparou.
O tiro ecoou pela propriedade e as galinhas começaram a cacarejar desesperadamente. Mas a coisa não caiu, não gritou, não fez nada que indicasse que havia sido atingida. Ela simplesmente parou, como se estivesse considerando o que havia acontecido. Então, para o horror total de seu Joaquim, ela começou a fazer um som. Não, era um grito, nem um gemido, nem nada que ele pudesse comparar com sons de animais conhecidos. Era como uma vibração grave que ele sentia mais no peito do que ouvia com os ouvidos. Um som que deixava os cabelos em pé e fazia o coração bater irregularmente. O som durou quase 1 minuto, ficando cada vez mais alto e mais perturbador. E enquanto durava, outras coisas começaram a acontecer. As plantas ao redor da criatura começaram a murchar visivelmente, como se estivessem sendo drenadas de vida. E no chão, novos símbolos começaram a aparecer sozinhos, como se estivessem sendo desenhados por mãos invisíveis. Seu Joaquim carregou a espingarda novamente e disparou mais um tiro, dessa vez tentando mirar melhor. Mas a coisa se moveu no último segundo, com uma velocidade que não parecia possível para algo daquele tamanho. E então ela desapareceu novamente, como se tivesse se dissolvido no ar. Mas o cheiro permaneceu, e os símbolos continuaram aparecendo no chão por mais alguns minutos, até que finalmente tudo parou. Seu Joaquim ficou na moita até o amanhecer, tremendo de medo e frio, esperando que a coisa voltasse. Mas ela não voltou. Quando o sol nasceu, ele saiu do esconderijo e foi examinar a horta. Os danos eram piores que nunca. Metade dos canteiros estavam completamente destruídos e havia pegadas por toda parte. Mas havia algo novo também. No centro da horta, onde a coisa havia passado mais tempo na noite anterior, havia um buraco. Não era muito grande, talvez 1 metro de diâmetro, mas era profundo. Seu Joaquim jogou uma pedra lá dentro e demorou vários segundos para ouvir o barulho dela batendo no fundo. Era como se o buraco descesse direto para o centro da terra, e do buraco vinha um cheiro estranho. Não era cheiro de terra nem de decomposição. Era algo químico, acre, que queimava um pouco as narinas quando a gente respirava. Era o mesmo cheiro que ele havia sentido vindo da criatura na noite anterior. Ao redor do buraco havia mais símbolos, mas esses eram diferentes dos que ele havia visto antes. Eram maiores, mais elaborados e pareciam estar organizados como se formassem um círculo protetor ao redor da abertura. Ou talvez fosse o contrário. Talvez estivessem protegendo o que havia dentro do buraco. Seu Joaquim cobriu o buraco com tábuas e pedras, mas o cheiro continuava vazando pelas bordas. E naquela noite, pela primeira vez em 2 semanas, a coisa não apareceu. Nem na noite seguinte, nem na outra. Durante alguns dias, ele pensou que tudo havia voltado ao normal. Começou a limpar os canteiros destruídos e replantou o que podia ser salvo. Mas estava sempre atento, sempre esperando que as pegadas voltassem a aparecer. Foi numa segunda-feira de manhã que ele descobriu a verdade sobre o buraco. Quando foi verificar a horta, as tábuas e pedras que cobriam o buraco estavam espalhadas ao redor, como se algo tivesse saído de dentro da terra. E havia uma trilha de pegadas, não as pegadas estranhas da criatura, mas pegadas normais, humanas, que saía do buraco e se dirigia para a mata. Mas essas pegadas humanas tinham algo de errado. Eram de pessoas diferentes. Ele podia ver pelo menos 3 tamanhos distintos, mas todas caminhavam na mesma direção, no mesmo ritmo, como se estivessem marchando em formação. Seu Joaquim seguiu as pegadas por uns 100 metros mata adentro e até perder o rastro numa área de pedras. Mas havia algo no chão que o deixou com mais medo ainda. Roupas. Roupas humanas, rasgadas e sujas, espalhadas entre as árvores, uma camisa que ele reconheceu como sendo do Toninho, um rapaz da cidade que havia desaparecido há uns 2 meses. Uma calça que parecia ser da Dona Maria,
uma senhora que sumiu da cidade há mais de um ano. E havia outras peças que ele não conseguiu identificar, mas que claramente pertenciam a pessoas que haviam desaparecido na região. O mais perturbador era que as roupas estavam dispostas de forma organizada, como se tivessem sido cuidadosamente colocadas ali por alguém. E ao redor de cada peça de roupa, havia aqueles símbolos estranhos desenhados na terra. Seu Joaquim juntou as roupas e voltou correndo para casa. Ligou para a polícia na cidade e contou tudo. Sobre as pegadas, sobre a criatura, sobre o buraco e sobre as roupas que havia encontrado. Os policiais vieram no dia seguinte e fizeram uma investigação básica. Encontraram mais roupas na mata. Algumas que puderam identificar como sendo de outras pessoas que haviam desaparecido na região nos últimos anos. Mas não encontraram corpos, nem a criatura, nem explicação para o buraco. O delegado seu Valdir disse que provavelmente era trabalho de algum assassino em série que estava usando a mata para esconder evidências. Mas seu Joaquim sabia que não era isso. Sabia que havia algo muito pior acontecendo naquela mata, algo que estava pegando pessoas e fazendo coisas terríveis com elas. O caso foi arquivado como desaparecimentos relacionados à atividade criminal desconhecida. Mas seu Joaquim sabia que não era crime comum. Era algo muito mais sinistro e perturbador. Ele tentou continuar vivendo na propriedade, mas não conseguiu. Toda noite ficava acordado, esperando que as pegadas voltassem a aparecer. E às vezes, quando o vento estava certo, ainda podia sentir aquele cheiro químico e estranho vindo da direção da mata. 3 meses depois, seu Joaquim vendeu a propriedade por um preço muito baixo e se mudou para a cidade. Nunca mais falou publicamente sobre o que havia acontecido, mas contou para alguns amigos próximos, sempre pedindo para não espalharem a história. A propriedade ficou abandonada por anos. Alguns compradores se interessaram, mas todos desistiam. Depois de passar 1 ou 2 noites no local, diziam que ouviam barulhos estranhos vindos da mata e que às vezes viam luzes se movendo entre as árvores durante a noite. Até hoje, a fazenda continua vazia. A mata cresceu e tomou conta de onde era a horta. Mas os moradores da região ainda evitam passar por ali, especialmente à noite. E às vezes, pessoas que transitam pela estrada de terra contam que ainda podem ver pegadas estranhas na lama depois das chuvas, sempre se dirigindo da antiga propriedade do seu Joaquim para dentro da mata fechada. Os desaparecimentos na região diminuíram depois que ele se mudou, mas não pararam completamente. E sempre que alguém some, as pessoas mais velhas da cidade se lembram da história do seu Joaquim e das pegadas na horta e ficam se perguntando se a coisa ainda está lá, esperando na mata, procurando por mais pessoas que se aventurem muito longe dos lugares seguros. E dizem que, se você passar pela estrada velha numa noite de lua nova e parar para escutar com atenção, ainda pode ouvir aquele som estranho, aquela vibração grave que parece vir de debaixo da terra, ecoando pela mata, como se a coisa que o seu Joaquim encontrou ainda estivesse lá chamando, esperando, preparando-se para voltar.